Olá, meus amigos. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Aqui estamos de volta, como de praxe, fazemos semanalmente, para estudarmos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Nossos endereços aqui no Brasil são os seguintes. Nossa sede em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, no bairro Santo Agostinho, Rua Rubens Simões, número 304. No município de Quatis, no centro, Rua Delfim Frois, número 55. Em Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350. Em Porto Real, município do estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. No município de Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907. Ainda, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Ainda município de Barra Mansa, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Em Santa Catarina, município de Forquilinha e Amaporã, estado de Paraná. E no próximo dia 15, uma comissão de pastores estará viajando para o estado de Mato Grosso do Sul. E lá estaremos, então, inaugurando mais uma de nossas igrejas. Também temos trabalho na Índia, na África, e oportunamente nós traremos para vocês os nossos endereços. Meus amados, eu estou muito satisfeito porque hoje nós lançamos o livro Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. Neste livro nós comentamos como o paganismo perpetuou-se com a religiosidade. São 184 páginas, um livro editado pela Líteres, editora Líteres. O etnicismo babilônico ontem e hoje. Um dos nossos apresentadores, um prefeciador desta obra, é o nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro, e são dele estas palavras: tenho lido dezenas de livros, mas este livro, até onde conheço, é o primeiro no Brasil que trata de um dos maiores problemas atuais da Igreja do Senhor Jesus Cristo: idolatria, paganismo, sincretismo, misticismo. Tudo isso dentro de centenas e centenas de igrejas brasileiras. São palavras do apóstolo José Antônio de Castro, presidente da COIMEP, e a nossa Convenção Internacional do Ministério Missão Europa. E os assuntos tratados nesta obra, temos aqui um breve sumário que diz: Babilônia, a mãe do paganismo; Nimrod, o pai do paganismo babilônico; Tamuz, o deus amante de Estar; o etnicismo e suas doutrinas do paganismo; no rastro da serpente; no altar de Pérgamo assenta-se Satanás com a máscara de Zeus; deuses ou demônios; a Páscoa como arremedo de um sacrifício;
o paganismo mitológico com suas relíquias, mariolatria, um culto que se presta à deusa Semíramis, idolatria, uma desonra à fé cristã, a metamorfose religiosa, a infalibilidade papal é uma mentira ardilosa, ecumenismo religioso ou sincretismo pagão. Em nossas igrejas, vocês poderão adquirir o etnicismo babilônico ontem e hoje, ou através do site da Líteres Editora. Preço de custo apenas R$ 50. Também temos a nossa recente obra, Pneumatologia, Doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Também R$ 50. Uma obra também editada pela Líteres Editora. Meus amados, aqui a nossa revista do Ministério Missão Europa no Brasil. Temos por tema Obreiro Aprovado. Temos pouquíssimas unidades, apenas R$ 20. Temos aqui palavras pastorais, estudos de todos os pastores de nossas igrejas aqui no Brasil e de alguns dos nossos pastores na Europa. E a nossa nova revista, Ebenezer Dominical, estamos então estudando sobre liderança cristã. E hoje falaremos a lição número 2, que tem por temática Jesus foi o maior líder por excelência. Lição de 13 de outubro de 2024. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 38, temos por base o nosso texto áureo que diz: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Verdade aplicada. Jesus foi o maior líder enviado por Deus para salvar toda a humanidade. E dentre os objetivos específicos dessa lição temos 3 principais que são: analisar os ensinos de Jesus enquanto liderava, refletir sobre a missão de Jesus, demonstrar o maior modelo de liderança. E os nossos textos de referência encontram-se registrados no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, dos versículos 1 até o 10º versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado
não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. E o nosso comentarista é o pastor Christ. Na introdução ele disse assim: estudar sobre a vida de Jesus como líder, sem dúvida, nos conduz ao maior exemplo de liderança de todos os tempos e, com certeza, um modelo completo a ser seguido. Que venhamos a crescer em graça e em sabedoria com o estudo sobre a liderança de nosso Senhor Jesus e que o nosso alvo seja segui-lo de perto. O título do tópico primeiro: liderança a ser seguida. Jesus, sem dúvida, foi o homem mais importante que viveu aqui na Terra. Por onde ele passava, tudo transformava. O seu ministério consistia em pregar e ensinar as boas novas do reino, conforme registro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. O Filho de Deus dedicou total atenção às minorias do seu tempo, tais como os pobres, mulheres, crianças, gentios, leprosos e muitos outros. Ele chegou a ser chamado de amigo dos publicanos e pecadores, pois estava sempre perto dos mais necessitados. Jesus reconhecia o que havia de bom em seus ouvintes. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 4 a 7. Será que, como liderança cristã, temos atendidos os desvalidos em suas necessidades? Será que temos seguido o exemplo do Salvador? Subtópico 1.1: o maior líder espiritual. Jesus, sem dúvida alguma, foi o maior líder espiritual de todos os tempos. Ele rompeu várias barreiras, como do preconceito e da religiosidade. Sempre procurou tirar as pessoas da situação em que se encontravam para onde Deus Pai quer que elas estivessem, segundo a sua vontade. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, e ainda Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo número 13. As várias experiências de Jesus, a cada momento, fortalecia o seu crescimento espiritual. Porém, o que Jesus não abria mão era de um crescimento pautado no relacionamento com Deus Pai. Tal intimidade era buscada a todo momento, através de palavras, atitudes, tudo para glorificar o nome de Deus Pai. Toda a sua atitude era pedagógica, pois não deixava de investir no relacionamento com Deus Pai, com a leitura da palavra e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Subtópico 1.2: Jesus liderava ensinando. Jesus ensinava, de modo peculiar, o que os outros mestres não conseguiam. Para ele era a forma natural de transmitir a mensagem. No momento em que era absorvida, gerava mudança de comportamento. Conscientizava, capacitava, fortalecia e curava. Como líderes cristãos, devemos ter consciência do valor que a pregação da palavra de Deus tem, tendo como modelo a maneira como Jesus ensinava.
A maior parte do seu ministério foi dedicado a ensinar. Com isso, trouxe preparo para os seus discípulos, conforme registrou Lucas, capítulo 4, versículos 15 a 31. As escrituras mostram como ficavam as pessoas depois dos seus ensinos. Ainda, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 22. Também registram que a maneira de Jesus ensinar era diferente, pois ele ensinava com autoridade e não apenas reproduzindo o que os outros falavam. Registros, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 28 a 29. A natureza de seus ensinos era diferente, pois era de origem divina. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 16. Por isso, volto a dizer sobre a importância dos ensinos de Jesus Cristo, nosso líder, na sua maneira de ensinar. Subtópico 1.3. Jesus liderava através do exemplo. Os líderes daquela época também ensinavam, mas o que distanciava Jesus dos escribas e fariseus era justamente a falta de viver todos os seus ensinos. Praticar o que ensinavam e liderar através do exemplo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículo 3, diz: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ainda, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 15. Os discursos de Jesus eram acompanhados de atitudes e práticas. O que adiantam palavras bonitas se não viver aquilo que prega? As palavras podem trazer certa alegria, mas o que convence são as atitudes. De nada vale a beleza das palavras se não vierem acompanhadas pelas ações. O nosso maior líder exorta-nos a sermos exemplos como ele. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16. Tópico número 2. Jesus liderava formando discípulos. O discipulado não era apenas um momento de ensinamentos teóricos, mas algo vivido na prática. A palavra discípulo tem origem no latim discípulos, que significa aluno ou aprendiz. No contexto religioso, um discípulo é alguém que segue e aprende com um mestre ou um líder. Este termo era usado para pessoas compromissadas. Muitas delas já haviam memorizado as Escrituras ou a Torá desde a infância. Elas demonstravam um potencial a mais para o aprendizado religioso. Nessa nova etapa, que era a prática, o discípulo era levado a um rabino. Note que João Batista e os fariseus tinham grupos de discípulos, conforme registro de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Jesus também tinha seus discípulos. Para ser discípulo não era nada fácil, porque o próprio Senhor Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículo 20. De uma certa forma,
Ele está dizendo para todos nós que queremos ser seus discípulos: não pense em facilidade, nem fique com a ideia de comodidade e conforto. Tenha em mente absorver todas as lições do discipulado e confiar plenamente em Deus. Uma frase antiga descrevia a maneira como os discípulos ficavam cobertos com a poeira dos pés dos seus rabinos, porque seguiam muito perto seus mestres. Vamos seguir as pisadas do Mestre. Epístola 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 21. Subtópico 2.1. O maior líder amoroso. Tudo o que Jesus realizou em seu ministério foi por amor à humanidade. Confiram, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Sem esse amor, nada adianta pregar bem, cantar bonito, pois nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é essencial à vida de qualquer líder. Como diz a palavra do Senhor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo número 5. Este amor deve ser evidenciado com obras e não apenas em palavras. Também deve ser vivenciado na vida do próximo. 1 João, capítulo 4, versículos 20 a 21. Por isso se faz necessário avaliarmos a nossa liderança. Epístola 1 João, capítulo 4, versículo 8. Subtópico 2.2. Um líder obediente. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, demonstrava total obediência ao Pai. Portanto, além de ser exemplo de líder obediente, foi um exemplo de filho e servo, conforme registro em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. A importância da obediência é fundamental, principalmente para nós que também estamos debaixo da autoridade. A palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos ensina que obedecer é melhor que sacrificar. Sabemos que os nossos líderes estão se empenhando para exercer uma liderança sábia e justa. Nada nos resta a não ser a fidelidade e a obediência. E por que o faremos? Todo grupo tem um objetivo que justifica a sua existência. Se estamos debaixo da obediência, estamos contribuindo para que este objetivo seja alcançado. E se desobedecemos, estamos indo contra a vontade de Deus e prejudicando a nós mesmos e todo o grupo. Subtópico 2.3. Liderava através da oração. A oração, sem dúvida, foi um elemento distintivo ou algo inseparável no ministério de Jesus. Não há um único momento em seu ministério que ele não seja visto buscando o Pai em oração. Além disso, o Senhor demonstrou o quanto somos necessitados e o quanto deveríamos orar. Jesus orou por si, pelos discípulos e pelos futuros crentes. Ele ensinou os discípulos a orar e deixou um modelo de oração a ser seguido.
Jesus orou no início e durante todo o seu ministério, conforme escreveu o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 35, e ainda Mateus, capítulo 14, versículo 23, e Lucas, capítulo 9, versículo 28. Depois nos ensinou a orar, conforme o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15. E nos alertou sobre a importância da oração na batalha espiritual. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 29. A oração não era algo sem importância ou algo de segundo plano, mas algo que verdadeiramente norteava sua vida e seu ministério. Tópico número 3. Um líder que não buscava seus próprios interesses. O olhar do Mestre Jesus foi sempre voltado para o próximo, principalmente os carentes e os necessitados. Ele jamais buscava seus próprios interesses. A unção divina sobre sua vida era para glorificar o nome de Deus Pai. Não era para vangloriar, ou muito menos para fins pessoais, como alguns procedem. O propósito era de abençoar as outras pessoas. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. Os que buscam seus próprios interesses retiram proveito das coisas santas. Tal atitude ficou conhecida como simonia, capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos viver uma liderança com muita empatia, não buscando nossos próprios interesses, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo número 34. Subtópico 3.1. Jesus foi um líder consciente de sua missão. Jesus tinha uma perfeita consciência de quem era e por que veio ao mundo. Ele falava de si mesmo com ousadia de quem foi ou veio enviado por Deus e com propósitos veio ao mundo. Confiram. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 38, capítulo 10, versículo 45, e ainda Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 4 até o versículo número 51. Ele possuía um completo conhecimento de cada momento de seu ministério. Essa consciência devia-se às condições em que se encontrava a humanidade. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 17. Hoje em dia, é comum encontrarmos lideranças que não têm noção ou compreensão do seu chamado. O apóstolo Paulo tinha essa consciência e sabia o porquê veio e declarou assim em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo número 16. Subtópico 3.2. Uma liderança servidora. Jesus nos ensina que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 22, versículo número 27. Ele foi o maior exemplo de servo e submissão. Deixou-nos um grande ensino sobre essa questão de líder cristão ser servo. Do ponto de vista natural, até parece incoerente, mas este é o novo modelo a ser seguido. Uma liderança servidora. Em João, capítulo 13,
versículo 1 até o versículo 17, o Senhor nos transmitiu este grande exemplo. No versículo 12, no final, ele perguntou: entendeis o que eu vos tenho feito? Essa atitude não era comum a um líder ou um mestre. No versículo 15, ele nos explicou dizendo: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ele nos diz que aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nem a tradução americana Phillips traduziu que ele se abdicou dos seus privilégios. Como o Senhor disse, o servo não tem vontade própria. O Senhor fez oração no Getsemane e pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 26, versículo 39. Sejamos servos obedientes ao Senhor em tudo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo número 8. Subtópico 3.3. O sumo pastor. Jesus é o nosso sumo pastor. No Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11, ele se apresentou como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Um amor infinito a ponto de sacrificar sua vida pelas ovelhas. Ao contrário do mercenário, que não se interessa pelas ovelhas, ele as usa em seu próprio benefício. Não cuida delas, só quer a lã e a gordura. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 1 a 4. E profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 4 e 11. Pastorear nunca foi uma tarefa fácil, mas, quando é realizada com amor, tudo se torna mais fácil. Para que isso aconteça, tem que ter cheiro de ovelha, preocupar-se com o estado delas e conhecer as suas necessidades, conforme escreveu o salmista. Salmo número 23, versos 1 a 3. Conclusão. O presente estudo abordou o ministério de Jesus como modelo de liderança a ser imitado, analisando algumas características marcantes que devam ser seguidas por todo líder cristão. Com sua maneira de agir, moldou a vida e o caráter dos seus discípulos. Todos nós somos chamados a amar, servir e liderar como ele, formando outros discípulos para que a obra de Deus continue se expandindo por toda a terra. Enfim, ao estudar sobre sua liderança, descobrimos a necessidade de melhorar a cada dia, pois em todas as épocas esse grande desafio continua. Devemos ser uma liderança segundo o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, voltaremos com a lição número 3, os desafios da liderança eficaz. Ebenezer Dominical. Neste trimestre, último trimestre do ano de 2024, estamos estudando sobre a liderança cristã, comentários bíblicos sobre a teoria de liderança.
E o nosso comentarista é o pastor Cristi Pires Rodrigues, pastor do nosso ministério Missão Europa no Brasil. E conforme, meus amados, já dissemos, temos aqui o nosso livro Pneumatologia. Aqui são estudos sistemáticos sobre a doutrina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, uma obra editada pela Líteres Editora. E o nosso lançamento de hoje, o etnicismo babilônico, ontem e hoje. Aqui descobriremos que todo o paganismo teve origem em Nimrod, na antiga Babilônia, inclusive a festa de Natal. O Natal já existia há 3.000 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria. E do relacionamento entre Nimrod e a sua própria mãe, Semíramis, nasceu o deus Tammuz, a quem erege-se todos os anos a árvore de Natal, como símbolo de renascimento e também símbolo de reencarnação de Nimrod. Então leiam e conheçam a verdade que ninguém conta. O etnicismo babilônico, que infelizmente tem se infiltrado de maneira muito sutil na maioria das nossas igrejas evangélicas. E se Deus disser que sim, nós voltaremos para então darmos continuidade a mais uma de nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você não participa ainda da Escola Bíblica Dominical, venha então ser um dos nossos alunos, pois a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo.